o que te motivou e despertou o interesse em começar a trabalhar com tráfego pago e ainda mais aqui nesse mercado, no mercado de Portugal? E o que me motivou foi um questionamento que eu fiz, uma dúvida que veio na minha cabeça, que seria, né, como que eu posso expandir a minha atuação profissional para outros países? E logo veio à minha mente Portugal, né, por conta de não ter a princípio ali uma barreira do idioma. Então eu falei, poxa, Portugal, nunca tinha parado para pensar nisso, né? E realmente eu nunca tinha pensado. E foi quando eu comecei a procurar na internet, tráfego pago em Portugal, marketing digital em Portugal, e encontrei os seus conteúdos, né? E a partir daí, estou aqui hoje, né? A partir dos seus conteúdos, basicamente. É muito louco quando tu fala assim, eu pesquisei sobre isso e encontrei teus vídeos. Tipo, Uhum. quando eu comecei no YouTube, eu pensava assim, vai ser muito difícil o pessoal do Brasil encontrar meus vídeos, porque eu tô com a conta portuguesa, tô aqui em Portugal, o algoritmo não vai entregar lá no Brasil, mas tem muita pesquisa do Brasil com o mercado português. E hoje eu também, assim, pesquisando, eu vejo que o meu canal, gestão de tráfego pago em Portugal, gestão de tráfego pago em Portugal, eu apareço ali organicamente, eu fico tipo, olha o poder do YouTube, né? Que é, tipo, ranquear ali os vídeos todos. Com certeza, sem dúvida. Já vai fazer quase 2 meses aqui dentro da estrutura. Já conhece a maior parte dos clientes a fundo. A gente já trocou aqui muitas ideias. Está no processo aqui da gente construir o processo operacional, os SUPs e tudo mais, para a gente tocar aqui a agência e começar a escalar, né? Qual que são as principais diferenças que tu percebeu do mercado de tráfego pago aqui em Portugal comparado ao do Brasil? Existe essa diferença? Quais plataformas ou o que acontece de nuances que tu achou super diferente? O que eu percebo de grande diferença mesmo é o aspecto, primeiro, do tamanho do mercado. Então, hoje a gente tem um mercado no Brasil 20 vezes maior do que o mercado português. Né? A população de Portugal é em torno de 10 milhões de pessoas. No Brasil, a gente tem 200 milhões de pessoas. Então, isso faz total diferença no digital, né? Porque é a praça que a gente está atuando e o tamanho do público, do mercado-alvo. Isso é um pilar do marketing muito importante, né? E então, além disso, do tamanho do mercado, também aspectos culturais e de comportamento de consumo. Só Uhum. para dar um exemplo para o pessoal aí que está assistindo, o que eu tenho percebido, pelo menos nesses primeiros meses, é que a parte de vídeos do brasileiro, a parte de criativo, ela é muito mais cheia de gatilhos mentais. O brasileiro gosta de fazer vídeo criativo. Portugal, eu tenho visto que é uma publicidade mais direta, mais objetiva. Isso talvez esteja relacionado com o estilo de comportamento de consumo de informação e que a gente pode colocar nesse grupo aí, né, nessa questão de informação, o consumo de publicidade. Eu tenho visto que a publicidade ela é mais direta, a cópia é mais objetiva, então eu tenho notado essa diferença, né, pelo menos nesse início. Como eu falei, o tamanho do mercado, um pouco do hábito de consumo, né, dos portugueses. Os portugueses não usam tanto o WhatsApp para fazer negócio, né, mais para questões pessoais. O brasileiro ele já usa para tudo. Então, isso já é uma grande diferença. Inclusive, uma coisa que eu me deparei, até estava conversando com o Bruno esses dias, no Brasil é muito comum a gente subir campanhas de mensagens, né? Porque é uma campanha que funciona, né? E que a gente não precisa de uma grande estrutura para gerar resultado. Sim. Em Portugal, isso já é uma diferença. Primeiro porque as pessoas não usam tanto o WhatsApp, como eu disse, para fazer negócio. Usa bastante, né? O WhatsApp, se eu não me engano, é a principal rede usada em Portugal, mas o pessoal usa mais para coisas pessoais, para falar com a família, etc. E uma outra questão é que, por conta da LGPD da União Europeia, não aparecem as mensagens do gerenciador. Então, isso, óbvio, acaba sendo um impeditivo para a gente rodar uma boa campanha de mensagens, né? E é uma questão operacional que talvez quem vai querer prestar serviço em Portugal, talvez já chegue com essa ideia. Não, vou jogar para o WhatsApp lá da loja, da empresa, vou gerar lead. Não é bem assim por conta do Facebook não atribuir o resultado. Tem como você fazer sim uma campanha desse tipo, né? Poderia ser uma campanha que leva para uma landing page e que lá converte no WhatsApp e aí sim a gente consegue traquear. Mas essas são algumas diferenças, né? Principalmente de comportamento, consumo e também essa questão do detalhe operacional aí das mensagens. Eu já fiz várias consultorias para gestores que estão aí no Brasil e querem implementar aqui em Portugal. E Uhum. essas pautas que tu falou, todas que eu falo na consultoria, basicamente. Eles tentaram fazer campanha de mensagem, não deu certo.
e, e que não tem dados depois, e o pessoal parece que não responde no WhatsApp e tudo mais, e eles não entendem toda essa parte, digamos, burocrática que tu acabou de falar, que é o RGPD não passa as informações para o Meta não consegue fazer a otimização no algoritmo, né? Então, tu não consegue ter dados suficientes para otimizar e o Meta não te passa isso, então é dinheiro jogado fora. O tamanho do mercado é muito engraçado. O gestor que atuou no Brasil e que atua em Portugal depois, ele se depara com um lookalike que antes é de 2 milhões de pessoas e um lookalike aqui em Portugal que é de 90 mil pessoas. A saturação da audiência do público é muito rápido quando se coloca altos budgets, né? É engraçado isso. A diferença. No Brasil, tu tem que ultra segmentar lá dentro do gerenciador de anúncios. E aqui em Portugal, tu consegue fazer campanhas mais broad, né, mais aberta, e ainda assim tem o mesmo resultado. Isso é, para quem joga nesses dois mercados, é muito. Essa é a percepção grande quando se depara com isso. Parece uma diferença pequena, mas faz total diferença mesmo na hora operacional do trabalho. A gente estava conversando esses dias, né? Que foi uma experiência que eu tive com um cliente aí nosso de Portugal, e que eu percebi que uma campanha que a gente lançou no Google, com correspondência de palavra-chave exata, ela não andava, né? Não tinha muita impressão, não tinha clique. E aí o Bruno, a gente conversando depois, eu falei, é óbvio, né? O tamanho do mercado é muito pequeno. Então, no Brasil, às vezes funciona muito você colocar correspondência exata porque tem um volume de pesquisa enorme. Em Portugal, o volume de pesquisa já é bem menor, né? Por conta que tem É. menos gente pesquisando. Então, esse é um outro detalhe de quem está no dia a dia, está gerindo o tráfego pago, né? Fazendo a gestão ali das mídias, que faz total diferença. Então, assim, pessoal, em resumo, uma sugestão que eu dou assim, olhe o tamanho do mercado e leve muito isso em consideração na hora de fazer a gestão de tráfego aí para clientes que vocês queiram captar em Portugal. Todo mundo sabe que tu está aí no Brasil e está operando aqui em Portugal remotamente. Como é que a gente gerencia as nossas ações, as nossas tarefas, as nossas coisas, a comunicação com esse fuso horário, né? Que às vezes do Brasil é de 3 ou às vezes até mesmo 4 horas, dependendo do horário de verão. Então, tem alguma dica para pessoas que querem trabalhar remotamente e para outro país, que pensam em atuar também remotamente? Qual que é as dicas que tu passa, Luiz, para a gente conseguir se organizar, sendo que a gente já tem aqui uns processos definidos? E como é que tu gerencia essa parte de fuso horário? Acho que o primeiro ponto que você já falou é ter processos definidos, né? Quando a gente se organiza em qualquer ferramenta que seja, hoje a gente usa o Notion aqui na Growth, fica mais fácil porque, independentemente do fuso horário, as demandas estão lá, estão estabelecidas, direcionadas e com prazo. Então, se eu for executar essa demanda na parte da manhã aqui do Brasil, ou na parte da tarde, enfim, em qualquer horário, o Bruno vai conseguir observar através da ferramenta e tudo mais. Então, o primeiro passo é organizar. Segundo, e talvez seja o primeiro, se você for captar um cliente aí, a primeira coisa que você tem que fazer é alinhar essa questão do fuso horário. Então, alinhar com o cliente e dizer, olha, eu vou estar disponível de tal a tal horário aqui no Brasil, o que significa que para vocês é um outro horário. E uma questão que eu faço, aí já é uma questão minha, né, que talvez alguém tenha um hábito semelhante ao meu que pode ajudar. Eu acordo bem cedo aqui no Brasil, porque assim como o Bruno, eu corro, às vezes eu treino, então eu acordo bem cedo para dar tempo de fazer isso e para fazer outras coisas também. Aproveito para ler, e sempre na parte da manhã, não logo quando eu acordo, mas depois, assim, eu dou pelo menos, eu reservo uns 10 a 15 minutos para ver se não tem nada urgente dentro das demandas dos clientes lá em Portugal. Então, se o Bruno não me mandou alguma urgência, por quê? Isso realmente pode ser algo que pode impactar negativamente, né? Se você estiver atendendo um cliente sozinho em Portugal. Porque se o cliente te envia uma urgência, alguma coisa que aconteceu na conta de anúncio, enfim, alguma urgência, por exemplo, às 9 da manhã, vai ser 5 da manhã no Brasil. E você vai demorar aí pelo menos umas 4 horas para ver, de 3 a 4 horas. E isso pode ser algo negativo, né? Dependendo de quantas urgências o cliente que você captar tenha, né? Tantas urgências, pode ser algo que pode impactar negativamente o projeto. Então, o que eu faço eu reservo ali 10, 15 minutos bem cedo para olhar se não tem nenhuma urgência. Né? Geralmente não tem, porque a gente é bem organizado. E mesmo quando tem, o Bruno ele me dá um prazo para eu resolver aquela urgência dentro do meu horário. Então, acaba sendo mais tranquilo. Mas esse é um ponto, pessoal. Acho que a primeira coisa, alinhar essa questão do fuso horário. Não fazer com que surjam muitas urgências. Eu acho que para não surgir muitas urgências é a organização mesmo. E se surgir,
vai acontecer. Então, é ficar de olho ali o mais rápido que você conseguir para resolver o problema. E isso é muito importante, né, Luiz? Tipo, fazer o Sim, planejamento, fazer os alinhamentos, alinhar assim, ó, preciso que tu esteja disponível um certo horário aí do Brasil, que vai ser correspondente aqui em Portugal, a gente vai trocar ideias, tu é livre para fazer as coisas, só preciso que as coisas estejam feitas, né? Tem essa liberdade aqui dentro da estrutura, uhum, mas principalmente ter uma plataforma tipo Notion ou outras semelhantes facilita muito toda o overview de tudo sim. que está sendo executado para cada cliente,